Simbora para mais um relato macumbalístico? Eu sou a Letícia Fioravante e aqui eu conto para vocês sobre o meu processo de desenvolvimento mediúnico. O que acontece com uma pessoa iniciante, totalmente iniciante, que morria de medo dessa religião, da religião Umbanda, e hoje ela faz parte da minha vida por um chamado, que no meu processo foi de dor. E aqui, com toda essa confusão do que acontece comigo, eu venho entendendo todas as vezes que eu vou para a gira de Umbanda e também eu vou para a linha do kardecismo, né? Eu venho aprendendo o que acontece comigo, isso vai clareando a minha mente, vai me ajudando a compreender o que eu tenho, para onde eu devo caminhar. E com esse meu relato, eu espero que ajude vocês também, que às vezes a gente, como eu, né, eu falo mais sobre mim, que às vezes eu me sinto muito perdida e às vezes eu me questiono se isso não acaba nunca, toda essa confusão, todas essas questões que eu sinto. E por muitas vezes isso me traz muito medo daquela parte que o povo fala que você é refém da espiritualidade, né? E hoje eu tô compreendendo que é só mais uma fase que eu tô vivendo de não compreender ainda o que eu tenho. E quando a gente não compreende o que a gente não tem controle sobre ela. O que eu tô buscando é o controle, é compreender tudo que eu passei desde criança, que eu entendo hoje que eu tenho esse processo de mediunidade desde criança e eu não sabia. E eu venho sofrendo todos esses anos. E só agora, depois dos 30, né, que veio realmente o puxão de cabelo e me chamando para ir para Umbanda. Então, hoje eu vou contar para vocês sobre um tipo de mediunidade que eu tenho. Na verdade, eu estou compreendendo isso, não sei se é um tipo de mediunidade. Foi falado assim para mim no domingo, num dia de atendimento lá, me chamaram, que meu esposo foi falar algumas coisas, e eu falei, já que você vai entrar lá, fala isso, aquilo que eu senti. Aí ele pediram para me chamar e ele pegou e me contou, né, que eu sou médium de transporte. E no momento eu não compreendi muito o que era, daí eu fui para casa, fui estudar. Foi um pouco assustador, porque não que a mediunidade é algo, que é tudo mil maravilhas, né, mas é um tipo de mediunidade que foi um pouco para mim, muito assustador, mas que isso me fez compreender tudo que eu vivo, o que eu sinto e o que eu passo. Foi até, como eu já falei em outro vídeo, foi até um pouco aliviador saber disso. Tô com meu caderninho aqui de anotações. Esse aqui é o meu caderno macumbalístico, tá? Eu anoto todas as coisas que acontecem comigo, o que acontece na sessão. Tem desde aqui de quando eu iniciei lá naquela casa do capiroto, que eu não sabia. Desde 30/11 de 2024 aqui. Um ano, né? Então tem tudo aqui, as coisas que aconteceu comigo, ó. Tudo aqui anotadinho, eu anoto tudo. E agora eu tô anotando em forma de vídeo, que me veio muito, assim, muito forte para fazer em forma de vídeo, para talvez auxiliar outras pessoas que passam por isso, que nem eu passei. E eu sei, gente, porque é muito assustador, é como se você não tem controle sobre você não compreende a vida, você não compreende você, e você não compreende um todo, e isso te causa muito apavoro. Eu tive já crise de ansiedade, crise de pânico, muita depressão, sempre vivi depressiva, enfim. Aqui se sair algum barulho, é meu cachorro chorando, resmungando, na verdade, que ele quer atenção. Então, eu fiz umas pesquisas sobre o que é mediunidade de transporte, para eu compreender esse meu lado. Já foi me orientado também que eu preciso falar com o pai, né? Aí agora, como é final do ano, e eu não quero perturbar, mesmo falando que não perturba, mas deixa o nosso pai que nos sustenta, que nos protege tanto, né, descansar um pouco. Mas eu pretendo conversar com ele para eu entender melhor pela palavra dele, e também o pai que fica mais do lado do kardecismo, eu também quero compreender por ele também, o que ele tem a me dizer sobre essa mediunidade. Mas eu compreendo também que pode ser que não seja isso, porque eu ainda estou muito descontrolada ainda com a minha questão mediúnica, né, eu não tenho controle ainda, eu tô aprendendo muita coisa. Então pode ser que eu esteja numa fase que eu esteja mais para esse lado, ou não também, porque foi um espírito que me falou, né? Foi um espírito que me falou que eu tenho mediunidade de transporte. Eu vou ler aqui algumas anotações pra gente começar o nosso estudo de hoje sobre o que é mediunidade de transporte. Médium de transporte, portal de desobsessão.
Pessoa preparada para receber espíritos sofredores, obsessores. Compartilha da energia do comunicante, que é a energia de quem você está sentindo a vibração, do obsessor que você está sentindo, que você está recebendo. Você compartilha da dor dele. Você sente tudo, então por isso que é muito perigoso, mas eu vou falar sobre isso. Médium esponja, já ouviram falar do médium esponja? Então, capta todas as energias por onde passa. O campo vibratório do médium é usado para criar um corredor energético que facilita e muito a passagem. Acolhe cargas energéticas e ajuda a transmutá-las. Sua presença permite que os guias encaminhem espíritos e faz limpezas. Ajuda a ecoar as energias densas, tem a facilidade de absorver as energias negativas e espirituais de outra pessoa. Então, essas coisas aqui eu não li nada de bom, né? Resumindo, nada de bom. Tem a questão que falam sobre o médium esponja, né? Que eu tenho muito essa questão de eu ir nos locais e sentir. É como assim, quando eu chego, mas isso tem mais a ver também com uma mediunidade descontrolada. Onde você chega, você sai limpando tudo sem nem saber. Aí você fica cansado, muito sonolenta. Eu tenho muitas dores no meu corpo. Eu chego em locais que eu já sei que tem espírito ali, que ele já começa a me pentelhar. Ele fica me pentelhando. Eu sinto a energia dele, que é um espírito agoniado. É um espírito que fica te cutucando, querendo algo. Aí eu fico sempre me concentrando, não, aqui não, aqui não. Hoje, né? Porque antes eu saía acabada dos locais. Tem essa questão aqui que eu achei muito interessante, que ele abre, é como se ele abrisse uma estrada limpa para que a energia seja passada. O espírito, cadê, gente? Eu li aqui, ó. Aqui um corredor energético que facilita e muito a passagem. Eu lembro que quando eu tava lá naquela casa do capiroto, que eu já contei pra vocês, tinha um momento que o pai lá, que ele nem falava que era pai, ainda bem que ele tinha ciência, que nem pai ele era, né? Ele dizia que ele entrava não era numa meditação, ele entrava num negócio lá, que ele ficava lá, deitado, e ele precisava de 3 pessoas que ficassem ao redor dele, para que auxiliasse ele a voltar, que ele ia buscar informações, e ele tinha que voltar, mas ele não conseguia voltar só, ele precisava de ajuda. E eu lembro que teve uma vez que ele falou que seria eu que conseguiria fazer essa volta dele mais tranquila, porque ele não conseguia voltar. Teve uma vez que eu tava um pouco magoada com ele, eu não quis ir. Eu vi lá no grupo que ele tinha entrado em... Eu vou falar meditação, mas não era essa palavra não, tá? Ele entrou em meditação de manhã, e eu não tô nem aí, fingi demência. Aí disse que foi um médico, foi o outro, ficava lá com ele e nada dele acordar. E ele não voltava. Aí deu pra de tarde, que eu terminei todas as minhas coisas pra fazer, eu falei, deixa eu ir lá, né? Quando eu cheguei lá, eu fui pra cima dele e toquei no peito, assim, coloquei minhas 2 mãos no peito dele. No que eu toquei, menina do céu, tu é doido, eu quase desfaleci naquele momento. Eu comecei a me tremer, eu vibrava muito, e eu fiquei ofegante, eu me amoleci e caí no chão, assim, sentada. Aí eu vi que na hora ele acordou, assim. Cara, era muito engraçado, que era um cansaço tão grande, mas tão grande que eu senti naquele momento, puxando ele, trazendo ele de volta. E era engraçado que ele falava que eu que conseguia trazer ele, fazer um caminho limpo para ele voltar e não esquecer das informações, porque se ele voltasse de forma bruta, que às vezes ele falou que poderia nem voltar, poderia entrar em coma, num coma que tem muita gente que entra em coma, mas é porque tudo lorota. E ele falou disso. Tá, eu sei, eu falo tudo lorota assim, essas coisas, mas eu sei que a parte espiritual do mal sabe das nossas coisas que nem a parte do bem, só que a parte do bem escolhe fazer o bem, a parte do mal escolhe lhe usar para o seu benefício, para conseguir as energias que eles precisam. Então você tem que ficar fazendo uma energia de troca. E aí quando ele falou aquilo, eu me lembrei nisso, que ele falava que eu que tinha que ajudar a trazer ele de volta, porque eu conseguiria fazer um caminho limpo e trazer ele em segurança, sem perder memórias e tudo. E quando eu li isso aqui, eu achei interessante. Não tô falando que é verdade isso lá daquela outra casa, não, tá? Eu só tô relatando isso pra vocês, que é engraçado que eu li isso aqui. Que eu assisti vários vídeos, li vários textos falando sobre médium de transporte. E aqui tem essa parte aqui que falam que mediunidade de transporte é muito, muito complicado. É muito perigoso, porque o médium de transporte ele está com o corpo preparado para receber espíritos sofredores, que esses espíritos mais ruins assim, né? Quando você recebe eles, você entra na vibração deles,
que é a parte perigosa. Então, se eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida, eu receber um espírito desse, eu posso entrar em ressonância e esse espírito ficar comigo. Simplesmente isso. Ele gostar de mim e ficar comigo. Então, por isso que falam que médium de transporte tem que estar com a sua consciência bem limpa, bem concentrada, bem centrada na tua vida, para não acontecer isso, porque senão, ao invés de estar ajudando o espírito, você está se prejudicando, porque você está captando todas as energias, ele ressona contigo, fica contigo e tchau e benção. Então, por isso que é uma mediunidade que fala assim, que é muito difícil, né, por conta desses fatores. E outra coisa que me vem assim, que faz muito sentido, por quê? Porque na mesa branca, eu tô sentindo os espíritos vir, assim, com facilidade. Logo eu que tô nesse processo de me conhecer, de conhecer a minha mediunidade e centrar ela, né, gente? E eu tá conseguindo receber e ajudar esses irmãos, né? Esses irmãos sofredores que estão do outro lado. Porque, que nem eu já contei pra vocês, é 1, 2, 3 que vem vindo e eu vou sentindo que tem mais pra vir, mas só que eu obedeço as ordens de não dar passagem. Na verdade, eu me concentro pra não deixar vir, porque eu não sei como se faz não dar passagem, né? Mas eu estou aprendendo ainda. E faz sentido também. Teve outro momento que eu li, né, estudando, que é um médium que consegue sentir os outros. E eu tenho isso. Eu sinto o sentimento das pessoas. Por incrível que pareça, se você tá lá sorrindo, eu sinto que no fundo você tá sorrindo superficial. Mas no seu coração tem muita dor. Você tá num momento de muita tristeza, num momento... Tem uns assim que eu chego que tá lá sorrindo e eu sinto preocupação vindo. E é engraçado que são todos os sentimentos. Teve uma vez que eu vi uma mulher que eu senti vindo nojo dela, sabe? São todos os sentimentos mesmo, nojo, angústia, sofrimento, tristeza, tudo. É muito engraçado. E não é assim, Letícia, o que eu tô sentindo? Aí deixa eu me concentrar. Não é assim, gente. Só me vem. Me chama atenção e eu olho pro lado. Aí eu olho pro lado e vejo a pessoa, daí me vem o que é. E é muito louco isso. Às vezes eu fico assim me questionando, né? Pra que serve isso? Pra que serve isso? Eu senti isso. Que nem teve uma vez que eu fui conversar com uma pessoa e ela tava grávida, né? E me veio que o neném dela ia ter problemas, né? De alguma coisa. Daí passou um tempo que era uma pessoa que eu nem conversava, sabe? E aí eu soube que nasceu, o neném ficou 1 mês em vida, né? No hospital e ele acabou desencarnando. Aí eu até fiquei um pouco assustada, né? Eu fiquei, meu Deus. Teve outro momento que eu fui fazer um exame e eu vi que a menina tava com um sentimento meio de... E me veio o porquê que ela tava com aquele sentimento meio enojada. Que eu até fiquei assustada, eu fiquei olhando pra ela e fiquei, meu Deus, e agora? Aí é engraçado, mas eu chego assim nos locais assim, eu me venho umas informações, por mais que eu chamo de espíritos fofoqueiros. É tipo, você não tem o que falar, mas vou falar mesmo assim. Mas eu tenho essa questão de sentir o sentimento das pessoas, de sentir a vibração de eu ir nos locais e sentir a aproximação de espíritos, de espíritos que tem lá. Mas enfim, gente, a mediunidade de transporte não é algo que me deixou muito feliz, porque é um corpo preparado para receber coisas muito densas, né? E eu estudei bastante que assim, que nem lá na casa onde eu tô, tem médiums que eles recebem esses espíritos sofredores, e aí quem tá conduzindo lá encaminha eles, conversa com eles, conversa e encaminha eles, como eu já tô relatando em vários vídeos aqui com vocês. E lá na casa tem vários médiuns que fazem isso, e médiuns experientes mesmo, né? O pai, os médiuns maiores que tem lá, que tem a hierarquia. E eles fazem isso. E nisso, estudando, eu vi que tem médiuns que já nascem assim, que são médios de transporte natural, que são chamados, e os médios de transporte por educação, que eles aprendem a fazer o transporte. De tanto tempo que eles estudam, que eles caminham nessa parte de umbanda, de receber espíritos, eles aprendem a receber esses espíritos. Mas não que eles nasceram com isso, eles aprenderam a ser, eles foram educados a ter essa questão de transporte. Então não é algo assim que, você nunca vai ter, não. Se você tem interesse de ser isso, Deus me livre, Maria. Você, com muito tempo e conhecendo todas essas coisas, aprendendo a centralizar os seus sentimentos para na hora do trabalho você estar limpo e não pegar nada para você, então você consegue fazer. Mas tem uns que vêm naturais, naturalmente eles fazem isso. E eu tava estudando também, outra coisa que eu vou lembrando aqui, vou contando para vocês, que só a presença desses médiuns de transporte
eles já causam esse como se fosse esse rebuliço. Os espíritos já vê e ele tem esse médium tem essa facilidade de só de se aproximar, ele já conseguir alguma coisa, alguma questão energética puxar ele. E isso aconteceu um negócio engraçado comigo sobre isso que eu tô falando pra vocês. Pediram pra eu dar um passe pra uma pessoa. E quando eu fui dar um passe nela, de eu me aproximar dela, ela já começou a tossir. Ela tossia e eu fechei meus olhos, fiz minha oração, que eu faço sempre minha oração para auxiliar o próximo. E nisso, eu orando, ela já tava, eu me aproximei dela, já começou a ficar agoniada. Eu falei com ela se ficou sentadinha bem bonitinha. E aí quando eu comecei a orar, ela já começou a tossir. E aí quando eu estendi minha mão, daí que a pessoa ficou agoniada. Tossia, aquela tosse que você tosse, acaba o ar, você tenta puxar de novo. E eu comecei a sentir vibração. Senti muita vibração. Quando eu terminei, do lado, um médium lá da casa muito antigo, que é senhorzinho já, ele estendeu a mão e me puxou. No que ele estendeu a mão e me puxou, quando ele segurou na minha mão assim, eu comecei a não me controlar. Fiquei dura assim, caindo pro lado. Aí eu caí de joelho pra cima dele. Ele me puxou, eu caí de joelho. E eu comecei a tremer e daí me veio uma emoção. Me veio uma emoção de tristeza. Eu comecei a chorar. Chorava. E chorava muito. E aí eu escutei ele falando, ô meu querido irmão, você está seguro agora, aqui vão te ajudar, vão te acolher, você vai ser bem cuidado, siga na luz de Cristo. Ele estava encaminhando e eu começando a chorar. E aí no que ele terminou de falar, eu puxei assim, eu acordei e olhei pra ele assim, chorando muito assim, e aí eu falei pra ele, como eu tô aprendendo, eu falei, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Por que eu faço isso? Eu fiquei muito triste comigo mesmo, que eu não tava entendendo o que tá acontecendo. Eu falei, por que eu faço isso? E aí ele pegou e falou bem assim, você fez uma caridade enorme, você tirou o espírito que tava com essa pessoa. Quando eu olhei assim, tinha um monte de médium na minha volta, só me levantaram assim, me jogaram lá pra dentro. Aí foram fazer a limpeza, disse que tava tudo... tipo, vou usar essa palavra, mas não é assim, tá, gente? Tudo contaminado, meus chakras. E eles fizeram limpeza do meu chakra tudinho pra organizar, porque eu fiz a puxada, que estão me explicando que eu não posso puxar pra mim. Eu tenho que formar tipo um escudo de proteção, e aí eu fazer a puxada do espírito e jogar ele pra encaminhamento, não pegar pra mim. Porque o que eu tô fazendo agora, eu tô pegando pra mim. E aí, quando eu cheguei lá na sala, que me levaram, me jogaram na maca lá pra mim fazer o tratamento, diz que tava tudo... aqui o chakra daqui e o do aqui de baixo, o plexo, diz que horrivelmente, horrível de energia ruim. E aí fizeram a limpeza tudo pra mim e me explicaram mais coisas. Então cada vez eu vou compreendendo mais coisas. Eu quero muito me tornar essa médium, né? Essa médium que tem uma armadura, que ajuda o próximo, mas que não puxe nada pra mim. Só que essa questão de desobsessão, de fazer essas puxadas de espíritos assim, eu tenho que aprender mais, porque explicam assim, que você puxa a energia que tá quando você tá dando passo, você puxa a energia da pessoa e joga ela, emana ela. Não puxa pra mim. E eu faço o que? Eu puxo pra mim. E aí na questão de espírito, eu não sei como que funciona. Se o espírito eu só levo ele ou se eu puxo, eu tenho que puxar e prender ele. Que diz que uma característica do médium de transporte é isso, que ele puxa o espírito na sua áurea, eu não sei como que é no perispírito, não sei como que é a palavra que eu estudei, e que ele prende, ele segura e ele não consegue escapar, porque ela tem essa força, o médium tem essa força para sustentar e não deixar ele escapar, eles conseguem sustentar. Essa é a mediunidade de transporte que eu queria contar para vocês, que falaram que eu tenho, mas vamos ver se mais para frente eu vou entendendo mais coisas e ele não seja meu mesmo tudo batendo. Então é isso, gente, se vocês sabem mais alguma coisa sobre mediunidade de transporte aí no terreiro que vocês frequentam, que eu sei que tem gente de vários locais assistindo, comentem aí o que vocês sabem mais sobre isso, se você é um também, descobriu que é um também, o que vocês aprenderam mais, o que vocês sentem, porque a gente vai ajudando um outro e é muito legal isso. Então curte aí o vídeo, curte aí mesmo que é um tema bem tenso assim, mas curte aí. E vamos continuar conversando, porque um vai auxiliando o outro, né? Então, tchau, beijo, fui!